Um argumento sobre essa questão da competitividade aí me fez pensar talvez qual é a verdadeira estratégia por trás dessa questão da competitividade. Então eu vi esse um argumento e dizer por que essa estratégia não deu certo por dois motivos, mas eu vou primeiro explicar o argumento que eu ouvi. Aí dizendo assim, que daí um treinador disse assim, não, porque temos aí problemas, no final problemas de elenco, não, mas como se isso fosse desculpa e tal. Não sei se isso eventualmente pode ser aplicado à minha pessoa, só que aí que tá, no meu, aí justamente, quando eu falo sobre a questão do ocultismo e que haveria temas que eu não teria capacidade de enfrentar, inclusive com o objetivo que eu nem quero, né, que seria o ganho da Copa do Mundo, né, seja, e eventuais outros resultados em relação a isso, ah, é, ele diz que no final todos os clubes teriam problemas, eu também teria. Não, mas acontece que esses caras trabalham em grupos de várias pessoas, né? Eu não tenho várias pessoas me ajudando. Então já começa errado. Né? Eu não sou ajudado por essas pessoas. E muitas das pessoas que eventualmente podem dizer alguma informação, aí que tá, alguma informação que eventualmente seja a meu favor. Na internet podem ser pessoas que na verdade seriam, no fundo, não diria nem bajuladores, mas falsos bajuladores, porque eles estariam, vamos dizer, contra mim, mas dizendo: não, é só para você dizer que eventualmente você não tem apoio nenhum na internet. Assim, mas aí isso fica estranho, porque a impressão que dá é que eventualmente quando eu recebo alguns apoios da internet em relação a alguns comentários, eles não são exatamente sinceros assim. Então assim, não dá para saber. Alguns até parecem um pouco mais sinceros, outros não, na verdade. Então quando dizem isso, eu acho meio fake. Além de que, mas outros clubes têm dificuldades. Mas eles têm várias pessoas pensando e várias cabeças pensando sobre os mesmos temas que eventualmente eu falei que eu não conheceria nada ou que eu conheceria muito pouco. Então não teria como enfrentar esses caras nesses temas, né? Até mesmo por falta de interesse, bem mesmo eu não quero essa vitória desse campeonato, mesmo pelo critério volitivo. Aí depois eu vi um outro argumento aí até um pouco mais forte dizendo assim, não, mas você não tem que se preocupar com uma vitória ou outra, você tem que se preocupar no final em ganhar entre aspas o campeonato. Não importa se você eventualmente um momento ou outro você perdeu uma partida, você pode ganhar o campeonato mesmo assim, né? Pode perder uma partida e ganhar todas as outras, por exemplo, né? Ou mesmo perder algumas poucas partidas e ganhar as outras. Só que a questão não é essa, a questão é que, por exemplo, em algumas situações que eu perderia algumas partidas, o argumento era muito forte. E eventualmente, no caso o argumentativo é diferente do esporte, porque no esporte você vai esquecer uma derrota ou outra que você teve. Mas a minha imagem vai ficar vinculada por abandono de defesas espirituais. Então depende da vitória-derrota que você está falando. Então eu não concordo, eu prefiro. Já vou explicar quais os resultados disso. Né? Eu prefiro responder, vamos dizer, as situações e descaracterizar essa qualquer acusação feita, por exemplo, não só em relação a filhos espirituais, mas mesmo a outras, que eventualmente sejam importantes, ou porque eventualmente poderia passar, no caso, a informação falsa, e outras pessoas poderiam acreditar na falsidade. Então não é vai perder uma partida ou outra. Não, as pessoas podem acreditar nisso. Ou, mesmo que não seja algo que afete a minha imagem, mas as pessoas podem acreditar em uma informação falsa sem ter a oportunidade de descobrir qual é a verdade sobre aquele tema. Mesmo em relação à questão doutrinária. É claro que, por exemplo, se eu for falar sobre mandamentos especificamente, há outros impeditivos que mesmo impediriam eu de falar essa verdade. Entendeu? Então tem isso também. Nesses pontos aí. Mas há esse argumento também de que não tem que me importar um jogo. Não, mas acontece que eventualmente um jogo específico é esse que vai sacrificar a minha imagem. E aí as outras pessoas vão acreditar de novo, voltando sempre ao tema, né, sobre a questão da influência de determinados argumentos para terceiros interessados. Mais ou menos interessados, independente. Né? Vai ter todo tipo de gente. Então tem esse segundo ponto. O que me leva a crer que, na verdade, vocês estão fazendo a questão da competitividade por uma questão de desvio. Fazendo assim, a gente vai ganhar de você em alguns temas, inclusive dos temas que nos interessam, que a sua imagem seja sacrificada, mas a gente vai te dar um monte de argumento para você ficar respondendo aqui. Justamente. Aí, talvez por isso que chamam de cachorro, né? Você vai dar um monte de argumento, tá aqui vários argumentos para você não se importar com a questão principal. Só que isso é meio fake. Porque, por exemplo, no caso de filhos espirituais, eu fiquei falando desde 2022 o tempo inteiro sobre isso, então não deu certo. Então, o que vocês vão fazer? Não, é como se fosse uma negociação, que eu nunca aceitei. A gente vai fazer assim. Eu acho que eu já tinha antecipado esse argumento antes. Mas não adiantou, né? Em relação ao filho espiritual, realmente não adiantou. Mas na competitividade, vocês vão fazer assim, para você ganhar, Alex, você quer ganhar. Então a gente vai te dar vários argumentos aqui para você ficar debatendo. Tudo bem, aqui você vai ganhar. Mas na verdade nós queremos sacrificar a tua imagem aqui. Então essa é a grande questão. A questão central é aqui, mas nós vamos sacrificar a tua imagem, mas a gente vai ficar dando vários argumentos para você se sentir bem aqui. Mas a gente vai te humilhar quando eventualmente nós queremos, porque a gente vai ter
essa argumentação aqui, mesmo que ela seja falsa. E eu estou atacando aqui também. Aliás, eu estou atacando mais aqui do que lá, a bem da verdade. Embora haja argumentos aqui que valham a pena responder não por competitividade, mas porque as informações são perigosas. Talvez mesmo algumas argumentações aqui são eventualmente importantes e perigosas, e talvez não, até certamente argumentações aqui que eu vou ter que responder porque elas podem gerar um efeito ruim, seja doutrinário ou pessoal. Pior ainda os argumentos que estão aqui, porque esses realmente são os mais perigosos para fazer um espalhamento de imagem depois. Como, inclusive, na minha opinião, isso foi, vamos dizer, foi feito em relação aí a questão, por exemplo, de filhos espirituais, mas a questão de filhos espirituais é meio, eu acho que também o tiro saiu pela culatra, porque eu postei muitos vídeos sobre isso, então eu acho que o objetivo não foi um desvio de tema, na verdade. Eu acho que não foi essa a situação. E na verdade eu também não teria tantos outros temas para falar. Então eu acho que não deu muito certo. Eu acho que esse, inclusive, era um tema principal, não era um tema distorsivo, né? Então, fica esse complemento, acho que eles estão tentando ludibriar, né, em relação jogando alguns temas para que não fale sobre outros. Mas, bom, outros temas eu não já, eventualmente até alguns, justamente, até eu não falaria. E outra coisa, eu acho que, de novo, eu acho que é muito fácil dizer que os outros times, todo mundo tem problema, quando eventualmente os outros times não são individualistas. Os outros times não são individuais. E aí que tá, mesmo que fossem individuais, os times coletivos já têm problemas, mas são várias cabeças pensantes. Primeiro, e nos outros times individuais ou individualistas, são pessoas que têm mais interesse do que eu em debater esses temas. Então apenas fica mais esse complemento sobre competitividade.